Olá, irmãos, mais uma aula aqui da nossa escola bíblica, né? Que Deus abençoe, que sejamos edificados mais uma vez, e dessa vez a gente está tentando usar um pouquinho da tecnologia, né? Para a nossa aula ficar um pouco mais dinâmica aí, mesmo à distância, né? E aí a gente vai colocando. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, tá certo? Que à medida que a gente for olhando, a gente vai tirando. É bom compartilhar mesmo para todo mundo crescer junto, tá bom? Se você não é da nossa igreja, chegou aí nesse vídeo, algum irmão conhecido, alguém da igreja, mandou o link para você, seja muito bem-vindo. Assina, inscreve-se aí no canal da igreja para você receber os outros vídeos, as outras aulas, ver tudo aí que a gente também já tem produzido de material. Que Deus abençoe sua vida, sua família. E vamos estudar a palavra de Deus. Nós continuamos na aula, na revista É Tudo Sobre Jesus, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento, e o tema da nossa aula de hoje é Jesus, nossa expiação. É a aula 4, tá bom? Vamos à frente. O nosso texto é do livro de Levítico, capítulo 16, versos 5 a 10, tá bom? Vai ter outro texto, mas a gente vai ver um pouquinho depois disso aí. Diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Aí tem o texto de Levítico, mesmo capítulo 16, do verso 15 ao verso 22. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Esse é o texto, ou os textos, né, que nós vamos meditar um pouco, refletir um pouco nele, estudar, e ver como é que essas 2 passagens, e aí tem uma outra intermediária, né, nesse texto, falam ou apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai aos poucos vendo esse ponto, esse texto bem direitinho, tá certo? Vamos então caminhar nesse sentido. Esse texto ele fala sobre uma cerimônia judaica chamado Dia da Expiação, ou no termo hebraico Yom Kippur. A gente vai ver um pouquinho depois, tá certo? Nós vimos na terceira aula que a Páscoa era a maior festa de Israel.
Mas a cerimônia mais solene era o Yom Kippur, o dia da expiação. Era uma coisa que envolvia toda a nação em contrição, sacrificando ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Absolutamente toda a nação, de todos os lugares, certo? Mas a gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente. Lembrando de que a gente está falando sobre expiação, expiação é sempre alguém tomar a culpa no lugar de outro, né? Alguém é substituído e toma a culpa no lugar de outra pessoa. A expressão bode expiatório, né, é muito comum no Brasil, é sempre alguém que leva a culpa por conta de algo que outra pessoa fez, né? Então, esse é o termo de expiação, ou seja, uma substituição, ok? Uma substituição. Por que era necessária essa substituição? E sendo necessária uma substituição, é preciso um substituto. E é isso que a gente vai pensar um pouquinho aí na lição, tá bom? Então, em relação à salvação feita por Jesus, a gente precisa fazer a distinção entre dois aspectos muito claros da obra de Cristo. Um é a imputação da sua obediência ativa, certo? Ele cumpriu cada mandamento da lei de Deus. E essa ação de cumprir era carregada de intencionalidade. Ele queria cumprir, ele na verdade podia cumprir, porque homem nenhum pode cumprir a lei de Deus por conta do pecado. Você precisa cumprir a lei para ser salvo, mas nenhum homem pode mais cumprir a lei, porque o pecado nos afastou dessa condição. Então é preciso que alguém cumpra em nosso lugar. E aí essa obediência ativa, né? Ou seja, a ação intencional de Cristo, cumprindo cada mandamento da lei do Senhor. E o outro é a obediência passiva. Não bastava alguém que cumprisse a lei em nosso lugar. Um dos aspectos desse cumprimento da lei é que o pecado deveria ser pago. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Cristo sofre passivamente, né? Mesmo não tendo culpa nenhuma, mas carregando as nossas culpas. Então, prestemos atenção nesses dois aspectos importantes do sacrifício do nosso Senhor. Um é a sua obediência ativa, aqui, ó, e o outro a sua obediência passiva, ok? Esses dois aspectos são importantes para a gente perceber a natureza da obra de Cristo e como ele se relaciona com o texto que nós lemos, tá bom? Aí a gente vê exatamente no texto de Levítico 16 este aspecto da obra de Cristo, ou seja, essa relação entre obediência ativa e obediência passiva, ele está bem prefigurado e prefigurado aonde? Na figura dos dois bodes, né? Nas figuras dos dois bodes. Eu já ouvi até algumas leituras e o próprio autor da revista fala de que há interpretações de que esses dois bodes teriam simbolismos distintos. Na verdade, no aspecto da ação em cada um, sim, mas para quem eles apontam, não. Aí apontam para uma única pessoa. Aí a gente sabe muito bem quem é, né, essa pessoa e para quem esses dois bodes apontam. Esse é um ponto importante da gente ver e para a gente balizar se ao caminhar da leitura, ao caminhar do estudo, a gente vai ter essa confirmação aqui, tá certo? De que os dois bodes apontam para uma única pessoa, obviamente, para Jesus Cristo. Então, abramos aqui a ideia do que a gente quer falar e agora a gente vai destrinchar esses pontos aí para a gente chegar um pouquinho nesse objetivo, tá bom? A mensagem do livro de Levítico. Como um Deus santo pode se relacionar com um pecador? Vamos pensar um pouquinho e para refletir sobre qual seria a mensagem
do livro de Levítico. Como é que um Deus santo pode se relacionar com um pecador sem ser derramando a sua justa ira, a sua justa condenação sobre o pecador que merece sim a condenação? Aí a gente precisa de uma tensão, existe uma tensão, né? E tensões precisam ser resolvidas, certo? Qual é a tensão a se resolver? Eu tenho um Deus que é totalmente santo, eu tenho caminhos opostos. Agora sim, quando eu falo caminho oposto, oposição a quê? Eu tenho um Deus totalmente santo e tenho um homem totalmente depravado. Então, veja que as coisas são distintas. Como se resolver isso? Como se resolver isso? Como é que eu posso juntar de novo a total santidade de Deus e a total depravação do homem? Aí é uma coisa complicada, porque as duas coisas andam em sentido oposto. O homem não quer saber de Deus. O homem natural se afasta das coisas de Deus, né? Enquanto Deus é santo e é santo, né? É o Deus 3 vezes santo. Então, como resolver essa tensão? Precisa de um mediador. Precisa de um sacrifício. Não tem como chegar a uma possibilidade de resolução dessa tensão sem que haja um mediador. Alguém precisa mediar a situação entre Deus e o homem. Os dois estão separados, andando em caminhos opostos, não é? Na verdade, o homem que resolveu por si só andar em caminho oposto ao caminho de Deus quando ele resolveu pecar. Adão pecou, foi expulso do Éden. Em Adão nós pecamos, fomos expulsos da presença de Deus. Então, nos afastamos disso. Para voltar, não há como. É preciso um mediador. E mais do que isso, mais do que um mediador, é preciso um sacrifício. Então, você tinha a ideia de alguém que precisa mediar isso e de um sacrifício que precisa ser feito, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se houve um pecado, é preciso que haja paga por esse pecado. Se houve um crime, é preciso que o criminoso pague por este crime, né? Seja justa e devidamente penalizado. Então faz-se necessário um mediador e ainda mais um sacrifício. Então veja duas coisas: mediador, sacrifício. Obediência ativa, obediência passiva. A mensagem de Levítico é o caminho da santidade. Santidade ao Senhor. Estava escrito lá, né, nos paramentos do sacerdote. Então, veja, você tem um Deus que é totalmente santo, um homem totalmente depravado. O caminho para Deus é o caminho da santidade. Mas como? Não é? Como? Aí, ou seja, a mensagem de Levítico é exatamente isso, trazendo todos os aspectos pelos quais um Deus santo vai se relacionar com um homem pecador através de um mediador. Veja como é importante. Hebreus, que é um livro que praticamente é um estudo, né? É um estudo, é um comentário sobre o livro de Levítico, explica quase todos os pontos lá. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O caminho para se relacionar com Deus é o caminho da santidade. A mensagem do livro de Levítico é o caminho da santidade. Onde é que está o caminho da santidade? Na santa lei do Senhor. E nesse ponto nós temos um aspecto, né, que a gente está estudando hoje, uma parte do livro, que é onde fala sobre a expiação. Necessidade da expiação. Por que é preciso expiação no sentido de alguém substituir outro, não é? Por que é necessário isso? Pelo seguinte: o pecado nos afastou de maneira definitiva de Deus. Não há mais como o homem agradar a Deus. Não há mais como o homem se voltar para Deus. Não há mais nada que o homem possa fazer que o leve de volta para os caminhos do Senhor, que o leve de volta para o jardim. Não há. Então, para que isso ocorra, é necessário um substituto, é necessário um mediador. Por isso que é necessário
que isso seja feito. O pecado nos separou uns dos outros, dos nossos semelhantes. O pecado nos separou das outras esferas da criação e nos separou de Deus. E aí é onde a gente entra no nosso texto lido, né? Que é, se nós temos um pecado, nós precisamos de perdão. Se nós não podemos fazer nada para obter esse perdão, porque nós estamos mortos e esse pecado nos matou, né? Se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Não foi essa a palavra de Deus para Adão e Eva? Então estamos mortos. É preciso que haja alguém fora para resolver essa tensão. E aí, vamos lá, o texto lido trata do dia da expiação. Eu acabei de falar um pouco antes sobre essa questão do dia da expiação, o Yom Kippur, né? essa solenidade judaica. E o que era isso? Vejam bem, era o dia mais sagrado do calendário do Antigo Testamento. Mais que a Páscoa, se a Páscoa era a maior festa, o dia mais sagrado, o dia mais solene, era o Yom Kippur, ou o dia da expiação. Ele acontecia uma vez por ano e era acompanhado de jejum, era um dia também de jejum. O pessoal ia, sacrificava ao Senhor naquelas condições estipuladas do texto que nós lemos, e a nação toda oferecia um sacrifício especial pelo pecado. Okay? Acontecia anualmente, era um dia de jejum e tinha esse sacrifício especial pelo pecado. Essas são as principais características do Yom Kippur, ou dia da expiação. O ritual, como é que estava? Aí o texto que nós lemos vai destrinchando cada uma das partes, tá bom? Então vamos ver algumas delas aqui para nós entendermos. Primeiro, o sacerdote precisava purificar a si mesmo. Né? Ou seja, antes de fazer o sacrifício pelo povo, pela nação, antes mesmo de sortear os bodes, aquela coisa toda, ele precisava fazer um sacrifício para purificar a si mesmo e a sua família, a sua casa. Ou seja, ele precisava fazer o ritual de oferta, né? de imolação pelo perdão dos seus próprios pecados. O texto está lá no verso 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Então, primeira coisa, o sacerdote tinha que se purificar. Anota esse ponto aí que a gente vai falar mais na frente, é extremamente importante. O próprio sacerdote precisava fazer um ritual de oferta pelos seus próprios pecados. Tá bom? Anota aí. O sacerdote depois pegaria 2 bodes, que seriam as ofertas do povo pelo pecado, e lança sortes para ver qual seria imolado e qual seria banido. Então ele pegaria 2 bodes e lançar sortes para ver qual seria imolado. Ou seja, 2 bodes. Um seria imolado, ou seja, um seria cortado, um seria morto ali, certo? Em oferta pelo pecado. O outro seria banido. E esse é o que eles chamam de ter um bode emissário. E a gente vai ver um pouquinho o que é que significa essa banição, tá certo? Então, esse banimento, perdão. Você vê qual eles lançariam sortes até para que ficasse tudo no controle do Senhor. Não era ele que escolhia, esse vai para cá, esse vai para cá. A ideia de lançar sortes é para que o próprio Deus apontasse qual seria o bode a fazer cada um dos pontos, tá certo? Era uma ideia de que, aí já apontando para frente, que só o próprio Deus é que poderia suprir o substituto, poderia suprir o mediador. Também tomará ambos os bodes, esse é o texto, e os porá perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cai a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Então, quando bota lançar sorte, uma sorte para o Senhor, ou seja, esse para o Senhor é o que vai ser imolado, e o outro para o bode emissário é o que vai ser banido, tá certo?
Então, aí Arão vai fazer chegar o bode sobre o qual cai a sorte para o Senhor e o oferecerá a oferta, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Esse é que vai ser morto. Esse é o que vai ficar lá vai ser morto e o sangue vai ser aspergido no altar, no propiciatório. Imolar, depois, vamos lá, o sacerdote precisava purificar a si mesmo, lançar sorte para ver quais os bodes, imolar o bode designado para isto, ou seja, qual deve ser o para morrer, e entrar no Santo dos Santos para aspergir o sangue dele na arca. Depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aquele que ele já tinha feito pelos seus pecados. Aspergi-lo-á no propiciatório também diante dele. Certo? Então, vai pensando aí cada ponto, cada ação daquele cerimonial todo que era feito no dia da expiação. Tem mais. Tendo feito a parte lá do bode a ser imolado, aí agora o sacerdote volta, impõe as mãos sobre a cabeça do bode que foi vivo e confessa, né? Ele impõe a mão e confessa as iniquidades dos filhos de Israel. Então, ele falava lá as iniquidades do povo, os pecados do povo e enviava esse bode ao deserto. Um homem pegaria esse bode e levaria para lá. Ele é o bode que vai... Essa ideia de impor as mãos sobre o bode e confessar os pecados é a ideia de que os pecados do povo estão sendo transferidos, imputados ao bode, né? Aquele bode. E ele é levado para longe, porque pecado longe da presença de Deus, pecado longe do povo de Deus, tá certo? O texto é esse daí. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. E o homem soltará o bode no deserto. Então, vejam bem, esse é o bode que no de lançar sortes foi banido. Ele recebe lá a imputação dos pecados e é jogado fora do arraial, jogado fora da cidade, jogado fora do povo de Deus. Certo? E aí a gente começa a pensar em algumas coisas importantes aqui. O objetivo do primeiro bode, aquele que morreu, mostrar que todos os pecadores merecem a morte. Né? Ou seja, a Bíblia é muito clara quando diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia é muito clara lá em Gênesis quando Deus diz que se Adão e Eva comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles iriam morrer. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós, antes da conversão, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, o primeiro bode, quando eles olhavam lá o bode imolado, né, e depois o sacerdote pegava e aspergia lá o sangue deles, até para mostrar que todos os pecadores merecem a morte. Todos. O objetivo do segundo bode, mostrar que o povo estava sujo por causa do pecado. Quando ele via, era a necessidade não, quando ele vinha lá, impunha a mão sobre a cabeça do bode, confessava os pecados da nação, o povo via o quanto eles estavam sujos por causa do pecado, por conta do pecado. E que foi esse pecado que o primeiro bode, né, o que foi imolado, né, o derramamento de sangue lá, foi dado por oferta por esses pecados. Então, você tem essas duas ações. Mostrar que todos os pecadores merecem a morte, mostrar que o povo estava sujo por causa do pecado. Essa aí. Agora, nós temos algumas coisas interessantes aqui
tanto o primeiro como o segundo, lembra lá do começo que a gente fez 2 bodes apontando para uma única pessoa. Que não existe a questão dos 2 bodes representarem pessoas distintas. Representam, na verdade, ações diferentes da obra dessa pessoa. E o mais importante da ideia do primeiro, tanto do primeiro bode como do segundo, e até do novilho, né? Que o sacerdote fazia pelo seu pecado e pelos da sua casa, é a necessidade de um substituto. O povo via que ele estava sujo por causa do pecado, que era preciso que alguém assumisse a culpa no lugar deles, porque eles não poderiam ter o perdão dos pecados por si só. Não haveria nada que eles fizessem ou deixassem de fazer que pudesse salvá-los, que pudesse dar perdão a eles. Né? Absolutamente nada. E nenhum outro homem, né? Nenhum outro ser humano. Mas era preciso que viesse um homem, porque foi ele que, quando eu digo um outro homem, né? não da mesma natureza da gente. Cristo era 100% homem, mas era 100% Deus. Cristo, era preciso que ele viesse como homem, porque foi um homem que pecou. E em um homem pecando, todos pecaram. E aqueles que pecaram em Adão, mas reconheceram, se arrependeram e estão em Cristo, esses foram remidos. Certo? Então, Cristo Jesus é o nosso substituto. É isso que apontava. Então, quando os nossos irmãos da antiga aliança estavam nesse ritual, eles sabiam, né, que aquilo ali apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Apontavam para aquele que haveria de libertar o povo dos seus pecados. Né? Não era o sangue do cordeiro, não era o sacerdote, mas era a necessidade de reconhecer que precisava de um substituto. Aí o outro bode. O segundo bode tem um significado tão importante quanto o primeiro. O primeiro, claro, foi imolado, cortado, né, seu sangue derramado por conta do pecado do povo. Mas qual é a ideia ali? É do banimento da presença de Deus. Pecado e Deus não se coadunam. Um Deus totalmente santo, um homem totalmente pecador. Lembra? Então, não é possível. Então, o pecado bane o homem da presença de Deus. Baniu Adão e Eva, baniu a mim, baniu a você, a todos, né? Indistintamente. Porque todos pecaram, como diz lá em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, vejam bem, o banimento da presença de Deus é exatamente para mostrar o quanto o pecado é triste, o quanto o pecado é asqueroso, o quanto o pecado é demoníaco, a ponto de nos afastar de Deus. Então, quando o bode era enviado, banido do meio do povo, era para mostrar isso, que quem deveria ir era o povo, porque quem pecou foi o povo. Por quê? Acabei de falar, por causa do pecado que simbolicamente foi lançado sobre o bode. Então, os pecados do povo foram lançados sobre o bode. Adão e Eva foram banidos do Éden por causa do pecado e com eles, cada um de nós. Agora, 2 pontos importantes aqui para a gente considerarmos. Na verdade, importantíssimos. Vejam bem. Primeiro, nós vimos que o sacerdote tinha que se purificar antes. Certo? Logo, ele também era pecador. Logo, ele também necessitava do perdão. Ele também não tinha meios, né, do que fazer para se reconciliar com Deus. O sacerdote tem que se purificar antes. Então, logo, ele também era pecador. Ponto. Segundo, esse sacrifício, ou seja, o Yom Kippur, ele acontecia anualmente. Fora os outros sacrifícios que tinha todo dia lá no tabernáculo, depois do templo, tudo isso. Mas o Yom Kippur, o dia da expiação, era feito anualmente, essa solenidade toda. Mas se era feito anualmente, então não era um sacrifício definitivo.
Não era o sangue dos bodes que dava perdão ao povo, porque se fosse, da primeira vez que tivesse feito, teria resolvido. Mas não, no outro ano pega outro bode. Pega outro bode, e outro bode, e outro par de bodes, na verdade, né? Então, esses dois pontos mostram que eles em si não tinham poder, nem o sacerdote e nem o sangue dos cordeiros, dos bodes. O que eles simbolizavam, a gente já viu, e para quem eles apontavam é que é importante. Isso aí é que é importante e não pode ser de maneira nenhuma desconsiderado. A necessidade de um substituto, porque nós em nós não temos condições de voltar para Deus, e um sacrifício que fosse definitivo. Lembra do que a gente falou lá? Tensão entre Deus, totalmente santo, e o homem totalmente pecador. É preciso um mediador e é preciso um sacrifício. É preciso um substituto e é preciso um sacrifício que fosse definitivo. Então, todo esse ritual do dia da expiação, todo esse ritual do novilho, dos bodes, da imolação, do sangue aspergido sobre a arca, do bode emissário, tendo o sacerdote impondo as mãos sobre ele, confessando os pecados da nação de Israel, toda essa, e ele sendo levado para fora da cidade, toda essa ritualística apontava para a necessidade de um substituto e de um sacrifício definitivo, que vai ocorrer muitos anos depois, na cruz do Calvário. O sacrifício definitivo é de Cristo. O sacerdote perfeito também é Ele, porque Ele é quem vai e oferece o sacrifício. Lembra que o sacerdote que ia lá, imolava e que também fazia a oferta dedicava a oferta, né? Jogava o sangue lá sobre o altar. Cristo é o sacerdote que ofereceu a si mesmo. A si mesmo. Cristo é o sacrifício perfeito. Não era os sacerdotes da antiga aliança, não eram os bodes, mas para quem eles apontavam? Para Cristo Jesus. Então, toda essa ritualística, quando você lê Levítico de novo, meditem de novo no texto, releiam a lição, né, que está na revista, tem muitos mais pontos lá, muito mais coisas para aprofundar. Então, não deixe de fazer isso. Tudo aquilo ali apontava para Jesus Cristo. Tudo foi feito de maneira definitiva. E Hebreus diz, né, que o sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas. Não há necessidade de novo sacrifício, não há necessidade mais nem de estar matando bodes. Por quê? Porque aquilo para que eles apontavam, e a pessoa para quem eles apontavam, já aconteceu. Já veio. Cristo já veio e redimiu os nossos pecados na cruz do Calvário. Não precisa de absolutamente mais nada. Jesus Cristo imolado por nós, certo? Ele foi imolado. Jesus Cristo, o sacerdote perfeito, porque ele foi quem fez a entrega, porque ele mesmo se entregou, né? Ele foi o sacerdote e foi a oferta. Jesus Cristo, o nosso substituto, que levou sobre si a culpa pelos nossos pecados. E recebendo a culpa, recebendo a morte, derramando o seu sangue, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, como lá em João, que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro. Aqueles cordeiros, os bodes, apontavam para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo que nos traz a paz. Jesus Cristo que clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi banido da presença de Deus. Né? Na cruz do Calvário, Deus revela-se em ira quando faz o seu próprio Filho beber do cálice da sua ira por amor de mim, por amor de todos aqueles que se rendem aos pés de Jesus Cristo, reconhecendo que são pecadores, que não podem fazer nada para obter o perdão dos pecados e que descansam na obra de Cristo, e não nas suas obras e não em nada que ele pode fazer. Lembra lá, o bode é banido da presença de Deus. Cristo é banido da presença de Deus. Inclusive, ele é morto, não é?
fora dos arraiais de Jerusalém, fora da cidade. É aquele que é levado para fora da cidade. Ele recebe a imputação dos pecados e vai ser imolado fora da cidade. É uma leitura clara quando a gente vai lá para o livro de Levítico e percebe o quanto a obra fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, meus irmãos. Para a gente refletir sobre tudo isso aí que nós lemos, que nós estudamos, que nós vimos aqui, algumas reflexões. Nós cremos piamente na suficiência de Jesus para sermos aceitos por Deus, que não há nada que a gente possa fazer para ser aceito por Deus, que não há nenhuma ação nossa, nenhuma outra pessoa, nada. Somente Jesus. Não é só suficiência, é plena suficiência. Certo? Ela é suficiente, ou seja, não precisa de mais nada. Precisamos entender que Cristo Jesus é quem nos faz ser aceito por Deus. Se não fosse por Cristo, mediando a nossa relação com Deus, nós estaríamos e continuaríamos condenados. Justamente condenados. Mas agora nós somos misericordiosamente salvos, remidos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E é por isso que nós somos aceitos, é por meio de Cristo que nós somos salvos, é por meio de Cristo que Deus ouve as nossas orações, é por meio de Cristo que Ele responde às nossas orações, nós clamamos em nome de Jesus, né? É por meio de Cristo que nós temos o Espírito Santo. Cristo disse, né, que Ele iria aos céus e de lá mandaria o Consolador. E é Cristo que vai voltar. Então toda a nossa relação com Deus é mediada, certo? É feita por conta de Cristo Jesus. Nós temos um mediador. E esse mediador foi o nosso substituto. Nós cremos em Cristo como o único meio de expiação dos nossos pecados. Nós cremos nisso. Na prática, nós vivemos isso. Nós temos a consciência de que os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados, os que nós cometemos, os que nós cometemos anteriormente, os que cometemos hoje, os que vamos cometer. Cristo perdoou todos os nossos pecados. E por conta disso, nós, quando arrependidos, quando contritos, quando pecamos, nós vamos a Ele, confessamos, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não por algo que nós temos de bom, mas sim porque Cristo Jesus já fez a obra de perdão dos nossos pecados. Certo? E por conta disso, isso nos leva a viver em santidade, buscando ao Senhor. Mensagem de Levítico, o caminho da santidade. O caminho da santidade, sermos forjados na imagem de Cristo Jesus. Como devemos andar e proceder, tendo conhecido a Cristo de tal maneira? Então, vamos lá. Eu devo andar como alguém que não merecia o perdão de Deus, mas que foi misericordiosamente alcançado por Ele. Então, o primeiro ponto é andar com humildade. Andar com humildade, porque não merecíamos, não temos nada em nós, né? Cristo em nós é que faz-nos sermos aceitos por Deus. Porque é em Cristo que Deus se compraz. Lembra? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Em Cristo Ele se compraz de nós. Em Cristo Ele nos adota como filhos. Então, ou seja, é tudo em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então isso deve nos trazer humildade. Mas deve nos trazer grande alegria também. Não é? Grande alegria, porque fomos feitos filhos de Deus. Somos nascidos de novo. E o sangue de Jesus Cristo que nos lavou de todo pecado, de toda iniquidade, fazendo com que fôssemos transportados do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor, fazendo com que agora nós tenhamos expectativa que vai muito além desse mundo, que vai muito além dos nossos dias aqui, e simplesmente que acabaria
ao descermos à sepultura. Não, porque naquela cruz Cristo venceu a morte. Então, eu devo andar em alegria, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, né? E nisso, eu regozijo, nós devemos nos regozijar. E devemos viver anunciando essa maravilha. Devemos viver anunciando essa substituição, essa possibilidade e única possibilidade de retorno do homem pecador para um Deus totalmente santo, que chama-se Cristo Jesus e que descansa na obra dele na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, que Deus nos dê graça, que Deus nos abençoe e que a sua misericórdia seja conosco. Vamos ter um momento de oração e reflita nesses textos, nisso que nós lemos, para continuarmos crescendo, aprendendo sobre Jesus. Pai Santo, eu te agradeço, Senhor, porque mesmo em meio a essas dificuldades, nós temos essas tecnologias que podem diminuir um pouco as distâncias, aumentar o alcance até, Senhor, de nossos estudos. Abençoa para que nossos irmãos estejam todos bem, abençoa suas famílias, abençoa a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos faz entender a obra de Cristo cada vez mais, nos faz depender de ti, Senhor, cada vez mais, e foge em nós, Senhor, a imagem do teu Filho cada vez mais, para a glória do teu santo nome. Perdoa os nossos pecados. Ó Senhor, nos perdoa pela negligência de muitas vezes não atentarmos para o tamanho da obra de Cristo na cruz do Calvário. O tamanho da obra de Cristo em redimir o teu povo. Mas, Senhor, nos abençoe e nos dá convicção cada vez mais disso. Essa é a nossa oração. Abençoa cada um que está assistindo essa aula, que vai assistir essa aula, que a tua palavra fale profundamente ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.